Olá, você que nos assiste, Núcleo Sindical da TV Comunitária, Canal 6 da NET. Nós transmitimos também online, tvcomunitaria.rio. O Núcleo Sindical hoje, conosco aqui, já agradecemos pelo convite. Nós temos um dirigente sindical do Sindisprev, o Sindicato dos Funcionários Públicos, no caso da Previdência Social. É o nosso querido Rolando Medeiros. Seja bem-vindo, companheiro. Obrigado, meu querido. Estamos juntos aí, a União dos Trabalhadores, né? É verdade. Eu como petroleiro, quero emprestar total solidariedade à luta de vocês. Eu sei que vocês estão já num processo aí de negociação de acordo coletivo. Isso. Como é que está? Em que pé nesse instante se encontra para os nossos telespectadores aí acompanhar e solidarizar-se uma vez enfronhado, né, dessa exploração que também atinge todos os segmentos, principalmente os trabalhadores, com essa humilhação aí do um ministro que poderia dar exemplo, que precisa dos funcionários públicos. Verdade. Para tocar sua máquina, chama a gente de parasita, que negócio é esse? Até porque ele também é servidor público, né? Bom, primeiro agradecer mais uma vez, né, o espaço aqui da TVC, da TV Comunitária. A casa de vocês. Para nós é sempre muito importante que nós possamos estar falando com os telespectadores do programa, da NET, e trazendo aqui a nossa realidade, a nossa verdade, né? E também aproveitando para, enquanto dirigente, enquanto diretor do Sindisprev do Rio de Janeiro, colocar aqui a nossa solidariedade aos petroleiros, né? Então, é uma vergonha o que está acontecendo. Depois de toda a luta, né, em defesa do petróleo, né, o petróleo brasileiro, o nosso petróleo brasileiro, né, hoje nós sabemos que se paga mais caro no petróleo, naquilo que diz respeito à responsabilidade do governo federal, né? Se paga mais caro no petróleo porque o petróleo sai daqui para fora e a gente traz o petróleo de lá para cá, quando nós poderíamos refinar o petróleo aqui no Brasil e ele sair mais barato. A falta de respeito aos trabalhadores, né, não só a todos aqueles que lutaram para que tivéssemos a Petrobras que nós temos, e aos trabalhadores, aqueles que fazem parte da máquina, né, que faz com que funcione a Petrobras, que é uma das maiores empresas petrolíferas do mundo. Então fica aqui a nossa solidariedade. Agora há pouco tempo nós tivemos uma relação também que achamos bastante interessante, foi quando nós soltamos pelo Sindisprev uma nota em relação ao desmonte da Previdência Social, e os petroleiros aproveitaram de entrar em contato com o Sindisprev do Rio de Janeiro para saber se poderiam utilizar a nossa nota nos veículos de informação dos sindicatos petroleiros, tendo em vista que eles entenderam que a linha de pensamento nosso em relação à defesa da maior previdência pública do mundo, que é a Previdência Social do Brasil, ia de encontro com o pensamento dos sindicatos petroleiros. Então, a nossa relação tem sido de bastante fraternidade. Então, fica aqui a nossa solidariedade a esses companheiros. E falar aqui com os telespectadores a respeito dessa situação que nós estamos vivendo, né? Os servidores públicos, de modo geral, né? Os servidores públicos, de modo geral, aqui não é especificamente os servidores do INSS, da Previdência Social, todos os servidores do Poder Executivo, né, do governo federal, estão passando pela mesma situação. Nós, da Previdência Social, o último reajuste salarial que nós conseguimos, que não repôs nem a inflação acumulada de anos anteriores, foi na greve de 2015, onde nós conseguimos ali, num primeiro momento, incorporar uma gratificação que já era recebida há cerca de 13 anos, mas não incorporava para fim de aposentadoria. E aí nós fizemos uma greve de 45 dias em 2015, e enfrentando a resistência do governo, mas no final saiu um acordo que iria se pagar a greve de 2015 iria se pagar a partir de 2019, 2018, 2019 iria integralizar esta gratificação para os servidores do INSS, para que eles pudessem levar a gratificação na sua aposentadoria. Política salarial, o Supremo Tribunal Federal entendeu que servidor público não tem direito
gatilho salarial, não tem direito à reposição salarial. Entendeu que o governo federal não está obrigado a fazer a reposição salarial do servidor público. Então, como não existe a possibilidade, o serviço público não é um botequim, uma lanchonete, uma loja que eu viro para o meu gerente ou para o proprietário e digo, olha, se você não me der um reajuste salarial em virtude da produção que eu tenho aqui na sua loja, eu saio, então eu vou fazer corpo mole, não tem jeito, não existe uma negociação pessoal. A negociação ela tem que ser feita das entidades representativas dos servidores com os setores gestores do governo federal, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Ministério da Economia, às vezes com o próprio ministro de Estado daquela pasta, seja do Ministério do Trabalho, seja do Ministério da Previdência. Então tem que ter um processo de negociação e ainda tem que se negociar com o Congresso Nacional para se conseguir a verba necessária para garantir um reajuste salarial. Nós não estamos falando de aumento de salário, não. Aumento real, ganhos reais. Isso não existe para nós já há 20 anos. Nós estamos falando de reposição salarial. Para a população, para os telespectadores terem uma ideia, nós passamos 8 anos do governo Fernando Henrique sem 1%, sem nada de reajuste salarial. 8 anos do governo Fernando Henrique. No governo Lula, já teve uma política de gratificações e nós tivemos 1% no primeiro ano do governo Lula, depois 0,01%, porque naquele momento existia uma decisão judicial provisória, né, que determinava que o governo estava obrigado a anualmente dar um reajuste salarial, dar algum tipo de aumento aos servidores. Depois disso, não tivemos mais. Então, todos os reajustes para repor a inflação do período que o servidor perdeu ao longo de todos esses anos, sempre se viu necessário organizar a greve, paralisar o serviço e a greve para conquistar algum tipo de recomposição salarial. A última foi em 2015, então nós estamos em 2020. Agora, na semana passada, a FENASP, que é a Federação Nacional dos Servidores da Previdência Social, Saúde e Trabalho, entregou em mãos ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, a pauta de reivindicações dos servidores, junto com outras entidades nacionais, a pauta de reivindicação dos servidores públicos federais, e obviamente a FENASP entregou a específica do INSS, dos servidores do INSS, já alertando ao governo federal que nós estamos organizando greve a partir de março agora de 2020. Provavelmente na segunda quinzena de 2020, agora de março de 2020, nós poderemos entrar em greve se não houver uma resposta por parte do governo federal no sentido de garantir o reajuste dos servidores. E vocês são cerca de 24 mil trabalhadores. É mais um número que tem que ser levado em consideração. A Previdência Social, ela nos anos 80, era formada por 76 mil servidores. E anos 80, 76 mil servidores com 12 milhões de benefícios previdenciários em manutenção. Hoje, em 2020, nós somos cerca de 24 mil servidores, 7.500 servidores trabalham na linha de concessão de benefícios e temos hoje quase 30 milhões de benefícios. Obviamente que a tecnologia também veio ao longo desses anos para poder, a central de atendimento 135, que nem sempre funciona, o serviço de informática, que não é o melhor do mundo, muito pelo contrário, servidores do INSS trabalham com informática na velocidade de 512 kbytes. Então, por aí você vê que, como costumamos dizer nos locais de trabalho, dá pau, o sistema não funciona. Mas mesmo com a tecnologia, mesmo com a possibilidade de você procurar alguns serviços do INSS através da internet, num país que tem 11 milhões de analfabetos funcionais, segundo o IBGE, e mais 170 milhões de analfabetos digitais, que tem algum conhecimento da internet, mas não tem o total conhecimento, para você ter uma ideia, 25% dos lares urbanos não têm acesso à internet. E mais de 60% dos lares rurais não têm acesso à internet. Então não dá para pensar que a Previdência Social
dos olhos, né, dos sonhos do governo federal, vai funcionar com esse modelo informatizado que a realidade nos mostra que não há possibilidade de funcionar. Então necessita de mão de obra, necessita de pessoas. O último concurso foi em 2015. Então, em 2015, nós já tínhamos uma expectativa para 2016 de 10 mil servidores que estariam para se aposentar. Em 2016 para 2017, tinha uma expectativa de mais 15 mil servidores para se aposentar. Aí, alguns servidores, com a incorporação da tal gratificação que foi necessário fazer a greve, saíram da casa. Então, nós temos adoecimento, porque a demanda e a pressão nas agências da Previdência Social pela falta de condições de trabalho para o servidor prestar um serviço à população de qualidade é muito grande. Então nós temos adoecimento, nós temos falecimento e temos a aposentadoria. Então hoje nós temos um pouco menos de um terço do que nós tínhamos nos anos 80, com 3 vezes mais o número de benefícios, e a Previdência Social chegou nesse momento que está aí com quase 2 milhões de benefícios represados. Que eles querem buscar uma solução militarizando esse serviço? Como é que é? Eu sei que eles vão chamar os reformados das Forças Armadas para ajudar vocês. E qual é a formação desse pessoal? As condições e como é que está hoje esse processo? Bom, olha só, na área de... Ontem eu estive em São João de Meriti, numa audiência pública provocada pelo Ministério Público Federal, do Procurador da República, Dr. Júlio Júnior. Ele provocou um debate, uma audiência pública com vários segmentos da sociedade, em virtude dessa ação civil pública, por conta da incapacidade de atendimento do INSS da Baixada Fluminense, das agências do INSS da Baixada Fluminense, de mais de 10 municípios, são 12 ou 14 municípios da Baixada Fluminense. Tem agência do INSS da Baixada Fluminense que tem 1 ou 2 servidores para atender a população, e ele tentou, nessa audiência pública, fazer um raio-x da realidade. Nós chegamos à conclusão de que, na ótica dos servidores e das entidades representativas de servidores, de que não tem como se fazer a transição da mão de obra presencial do servidor na agência para a previdência digital, que o governo pensa, sem ter gente para fazer essa transição. Então acumulou. Nós temos um acúmulo aí, falam em 2 milhões, o próprio INSS diz que em 2019 tinha 1.700.000 processos represados e que agora em 2020 teria 1.300.000. Nós trabalhamos com 2 milhões de benefícios que não foram concedidos, que estão paralisados, que estão engavetados, que estão em exigência por falta de servidor. Nós não temos nenhuma dúvida que é por falta de servidor. E o INSS também não diz que não é por falta de servidor. Tanto é que ele pensou em trazer os militares. O problema todo é que os militares não têm o conhecimento que o servidor do INSS, ele, apesar do ministro Guedes achar que o servidor público é parasita, né? Ele coloca dessa forma, porque ele não senta numa agência da Previdência Social da Presidente Vargas, ele não senta numa agência da Previdência Social de Bangu, né, de Campo Grande, ele não senta na agência da Previdência Social da Praça da Bandeira para ver a demanda e o esforço e a dedicação do servidor para atender a população com as mínimas condições de trabalho. Então o governo achou que contratando 7 mil militares reformados, né, que vão receber aí cerca de R$3 mil para trabalhar por um período de até 3 anos, podendo chegar a 3 anos, iria resolver o problema do INSS. Bom, nós tínhamos 76 mil servidores, estamos com 25, temos um buraco de 51 mil servidores. Então 7 mil servidores não resolve, 7 mil militares não resolve o problema. Mas eles não vão trabalhar com a concessão de benefício, porque o servidor do INSS ele tem o poder de juiz, né? Ele recebe o pedido de benefício, ele analisa, ele julga e ele concede ou não aquele benefício previdenciário. Então, a responsabilidade do analista previdenciário é muito complexa, junto com os técnicos do serviço social, do seguro social, desculpe, mais os trabalhadores de assistência social, de serviço social, que também é uma outra categoria que nós temos dentro do INSS, que tem que trabalhar com toda aquela documentação para fazer uma análise. Nós sabemos que
que existem alguns benefícios que até poderia, numa emergência, ter um atraso. Você vai pedir uma aposentadoria, ou seja, você contribuiu, conquistou o seu direito, pode estar trabalhando, pediu aposentadoria e aquele tempo médio de concessão de benefício que deveria ser de no máximo 45 dias e hoje é de 120 dias, né, para uma aposentadoria, você não está desempregado, mas pensão por morte. Auxílio natalidade, maternidade e adoecimento, né, pensão por doença, benefício por doença, por incapacidade laboral, são benefícios alimentares, você necessita, então não tem como você ficar 120 dias, 200 dias aguardando para ser atendido, então você precisa para receber o seu direito, né, que você conquistou. Então você precisa de rapidez e celeridade. Esses militares vão trabalhar como papeleiros no INSS. Eles vão trabalhar na primeira linha do INSS, que é o atendimento à população. Então é uma maquiagem do governo federal. Porque como eles não têm capacidade da concessão de benefício, nem têm poderes para a concessão de benefício, porque a legislação não permite, a justiça não permite, eles não podem conceder um benefício. Então eles vão trabalhar na linha do atendimento. Você entra em contato na Central 135, agenda para uma determinada agência do INSS, para você ir lá entregar a sua documentação para reivindicar, requerer aquele determinado benefício. Eles vão receber a sua documentação lá. Essa vai ser a função dos militares. Não vai resolver o problema, que é a concessão, que é a análise do processo para a concessão do benefício. Então, em 2015, fizeram um concurso público, 3.500 passaram, contrataram 950 e não... Imagine, 950 foram contratados no concurso de 2015, de 3.500 que passaram. E nesses últimos 5 anos, o INSS perdeu cerca de 20 mil servidores que se aposentaram, ou morreram, adoeceram, mas na maioria, podemos colocar que 90% foi por aposentadoria, por tempo de serviço, tempo de contribuição, e saíram da casa. Cumpriram o seu tempo de trabalho e foram, né, usufruir da sua aposentadoria, aqueles que tiveram saúde para poder usufruir. Porque trabalhar no INSS é uma pressão muito grande. Você tem pressão do judiciário, você tem pressão da opinião pública, né, dos formadores da opinião pública, que é a mídia, que é a imprensa. Você tem pressão do Ministério Público, você tem pressão da advocacia, da defensoria, você tem pressão de todos os lados. Então você trabalhando numa unidade, você imagina uma unidade da Baixada Fluminense que está trabalhando com um único servidor, no máximo 2, e às vezes esse servidor que está trabalhando naquela unidade é o chefe da agência, porque não tem. Ontem na audiência pública em São João de Meriti, o gerente executivo do INSS da Baixada Fluminense informou que há 3 anos atrás, quando ele assumiu a gerência executiva do INSS, a sede dessa gerência executiva é em Caxias, quando ele assumiu a gerência executiva do INSS da Baixada Fluminense, ele tinha cerca de 450 servidores. Ele hoje tem cerca de 250 servidores. 3 anos se passaram, ele perdeu 200 servidores para 14 agências, 12 municípios. E o volume de trabalho aumentou, a população cresceu e consequentemente, o número de benefícios cresce conforme a população cresce. E aí ele informou ontem que desses 250 servidores, 60% já tem tempo e idade para poder se aposentar. Ou seja, ele pode perder 60% dos 250 servidores que ele tem hoje, da noite para o dia. O servidor resolve se aposentar, pede a aposentadoria dele, 30, 40 dias sem aposentadoria, ele vai embora. Aí ele vai ficar com menos de 100, ou 120, 110 servidores, quando ele tinha 450. Então, aí vem a maldade. Que aí o que nós temos que observar é a quem interessa o desmonte da Previdência Social. Aí é que eu queria um pouquinho, entendeu? Antes que você falasse. Aí é a maldade. Porque eu sei que os Estados Unidos não têm uma previdência como nós temos. A gente pode, pelo contrário, se orgulhar e com o capital que nós temos, que eu acho que no orçamento a Previdência Social é um dos, assim, nessa composição mais presente no volume de negócio que trata, né? Verdade. Da Previdência. Se pensar a quantidade de municípios que sobrevivem com o dinheiro da aposentadoria, que tem municípios pequenos que não têm
receita, né, seja de CMS, de ISS, depende exclusivamente quando sai o pagamento da Previdência Social, que aí o dinheiro circula dentro da cidade. A importância da Previdência Social, até para a economia, né, principalmente para a economia, é absurda. Escuta, eu queria exatamente um pouquinho de história, que eu gosto muito de remontar, a como é que chegamos a esse capital maravilhoso social que nós temos e que está sujeito a perdermos tudo para a previdência privada. Que é onde está a maldade. Isso vem de Getúlio Vargas, porque eu fui funcionário Isso vem desde os antigos institutos, né? Eu fui funcionário do antigo IAPI, eu era escriturário, era um dos ricos, né? Depois veio a ditadura que unificou isso daí, né? E depois veio alguns desfalques que deram na Previdência, no sentido de deslocar recursos para construir Ponte Rio-Niterói, Brasília, Transamazônica e tantos outros projetos da ditadura e do governo federal. Tudo isso ela nunca faliu. É verdade. Pelo contrário. Então, um pouco dessa... E é mentira quando dizem que ela é deficitária. Pois é. É mentira, não é verdade. Porque o Valdir Pires, quando ele assume a Previdência, em poucos meses ela não só se tornou altamente superavitária, como também viável sobre todos os aspectos. E depois a coisa volta a ser, do ponto de vista eu diria, caluniada, né? Verdade. Para poder desfazer e deixa entrar o grande capital para usar e abusar desses benefícios. Né? Então, um pouquinho dessa história e o que é possível fazer. Eu chamaria, você fala com tanta cátedra que eu chamaria não só de companheiro, mas de professor, para reverter essa situação, meu querido. Primeiro, acho que a população tem que pensar e, obviamente, reagir, certo? Assim como fez depois de muito tempo o povo do Chile, com relação, né, a toda essa movimentação que ocorreu agora nos últimos períodos. Até porque o projeto de reforma da Previdência que foi aplicado aqui no Brasil, eles entendiam que deveria ser copiado aquele projeto que o Guedes defendeu, né, lá no Chile, trouxe para aqui. Aí o que aconteceu? Quando o governo federal aprova a reforma da Previdência no Brasil, o Chile revoga aquele modelo de previdência social que trouxeram como exemplo para o Brasil, porque lá a quantidade de suicídio na contramão, a quantidade de suicídios de trabalhadores que contribuíram e acreditaram naquela proposta de reforma da Previdência é enorme. São índices reconhecidos pelo governo federal chileno do adoecimento e do não cumprimento e do empobrecimento do trabalhador que acreditou naquela reforma da Previdência que está fadado a acontecer aqui no Brasil. Então nós temos uma situação aqui que nós não podemos deixar de considerar. A população brasileira que entenda que a Previdência Social do Brasil, que é a maior Previdência Social pública do mundo, tem essa importância e precisa ser preservada. Por quê? Porque tem, né, uma quantidade enorme de empresas que são financiadoras das campanhas eleitorais desses políticos que defendem o desmonte e, obviamente, a desestruturação do INSS, da Previdência Social do Brasil, para que eles possam vender a Previdência privada. Então a reação tem que ser da população. Essa que é a maldade. Vamos definhando o INSS, vamos sufocando o INSS, vamos transformando o INSS num monstro para a população, para que a população migre ou desconfie da capacidade, né, e da competência da Previdência do INSS do Brasil e migrem para a Previdência privada, para as instituições financeiras. Essas instituições financeiras estão ali, né, igual o urubu, são os abutres, estão esperando o INSS, né, para sair desse processo de definhamento para o processo de apodrecimento, para que eles possam, né, comer aquela carniça que é vender a Previdência privada. Eles vão vender, procura um banco, vai num banco procurar uma previdência privada e ver qual é o valor que paga em relação à Previdência Social brasileira, que nunca pagou atrasada, nunca atrasou um pagamento, paga rigorosamente em dia, superavitária. Não é na linha de pensamento do governo, porque trouxe toda a despesa de assistência social para dentro do INSS, então sai
daquele dinheiro que a população coloca para garantir a sua aposentadoria, porque hoje em dia até quem está aposentado contribui, continua contribuindo para a Previdência Social, para garantir o pagamento da Previdência Social daqueles que no futuro irão se aposentar. Aí pega-se todos os programas sociais e tira-se da Previdência Social, do cofre da Previdência Social. Quer dizer, na realidade, tira do INSS esse dinheiro, os benefícios assistenciais, que não seriam de responsabilidade do INSS. O INSS teria que ter a responsabilidade, a Previdência Social deveria ter a responsabilidade somente de pagar os benefícios previdenciários, não os benefícios assistenciais. Então sangra. Aí fica o governo dizendo que tem que ficar colocando dinheiro. Ora, mas se ele tira para pagar os benefícios sociais, ele tem que colocar de volta. Pior, tirar o dinheiro da Previdência Social e colocar na Receita Federal. Então hoje, o INSS, o Ministério da Previdência, quando existia, porque não existe mais, não gerencia os recursos da Previdência Social. Nós não temos controle do dinheiro, porque o dinheiro está todo no Ministério da Economia. E esses abutres aí querendo vender plano de previdência privada, querendo que a Previdência Social acabe, para que eles possam vender os produtos dele nos bancos particulares, nos bancos privados, e aí um caminho para a destruição da maior previdência pública do mundo. E nós vamos nos colocar contrário a isso. Queremos concurso público, queremos que traga a gente para poder trabalhar para que no futuro nós não tenhamos, daqui a 3 anos, os militares saem por qualquer motivo, e nós vamos continuar tendo buraco lá pelo número de aposentadorias e pelo definhamento da Previdência provocada pelo governo federal. Quem defende o Estado mínimo quer que a Previdência acabe. Quem defende um Estado forte vai promover para o concurso público para que as empresas do governo possam atender com qualidade a população. Rolando, você tem mais um minuto, sobretudo para fazer uma advertência aos vagabundos que nos chamam de parasitas. Que você não está deixando de avisar, né? Não, lógico não. Eles estão mexendo com um vulcão que a qualquer momento pode entrar em erupção. Não brinque com esse vulcão, a ira sagrada do povo. É verdade. Né? Um minuto para... O nosso entendimento é que a população tem que se irmanar, tem que se juntar, tem que reagir, não pode ficar deitado num berço esplêndido, sentado, deitado na praça vendo a banda passar. Certo? Vem rolo compressor aí. Reforma da Previdência, agora vem reforma tributária, que não é para beneficiar o trabalhador, certo? É para beneficiar as empresas, não é para beneficiar o trabalhador. É reforma administrativa também, que vai tirar direito dos trabalhadores que já estão no serviço público. Desmonte, né, das grandes empresas, greve agora da Dataprev, que é a empresa de processamento de dados da Previdência Social, que está caminhando para a privatização. Os moedeiros, né, os trabalhadores da Casa da Moeda, porque estão tirando serviços da Casa da Moeda, né, que eram feitos com alta qualidade para levar para a iniciativa privada e definhamento também da Casa da Moeda. Então a população tem que acordar. Se não acordar, o rolo compressor vai passar por cima. E nós estamos aqui avisando. A partir de março, vamos organizar os trabalhadores e vamos à greve. Beleza, estamos juntos. Juntos e misturados. Obrigado a TVC, obrigado a você. E sem soltarmos as nossas mãos. Não, com as mãos sempre unidas. Área Núcleo Sindical, tivemos aqui com o nosso querido Rolando Medeiros, que está rolando por aí já uma greve que vem aí em março, se eles não tomarem juízo, não atender aos trabalhadores. O aviso está dado. Então, TV Comunitária também, você pode assistir pelo link tvcomunitaria.rio. Obrigado a você que nos assistiu, Max Figueiredo aqui que gerou nossas imagens e edição.